Bom dia, pessoal dos oitavos anos, oitavo A, oitavo B. Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui mais uma semana, né, para iniciarmos as nossas atividades de português. E dessa vez a gente vai utilizar, então, a apostila Tempo de Recordar. Essa apostila vai trazer para a gente vários conteúdos vistos lá no sétimo ano, né, para que a gente possa dar uma reforçada nesses conteúdos. Então, eu vou pedir para vocês que peguem para mim lá no início, na página 3, tá? Unidade 1, língua portuguesa, hora da leitura. Bom, então, pessoal, o primeiro texto que a gente vai ver aqui na apostila Tempo de Recordar vai ser a crônica, né? Que é o gênero textual que nós estamos estudando também lá na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, vocês já conhecem um pouquinho e a crônica ela aparece aí sempre, né? Na sala de aula. Bom, antes de ler, você já se esqueceu de uma palavra importante durante uma conversa? Como você reagiu? Pessoal, é uma situação muito comum, né? Às vezes a gente está conversando com alguém sobre um determinado assunto e esquece alguma palavra que você precisava usar ali naquele momento, né? É muito comum. 2. Como as pessoas costumam agir quando se deparam com uma dificuldade desse tipo na comunicação? Às vezes a pessoa tenta substituir a palavra, né? Explicar de um outro jeito, depende muito aí de como isso acontece. Bom, leia o próximo texto para saber o que aconteceu em uma inesperada situação de comunicação. Então, o título dessa crônica é Comunicação. Essa crônica, ela vai puxar um pouquinho mais, vamos dizer assim, para o lado do humor, né? E ela é toda quase que escrita em diálogo, né, pessoal? Que deixa o texto bem dinâmico. Muito bem, então vocês vão ler aí essa crônica, né? E vão chegar lá na página 5, em Explorando o Texto. Agora você vai responder as perguntas referentes ao texto. Que personagens estão envolvidas na situação de comunicação apresentada no texto? Tranquilo, né? Identificar as personagens. 2. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldades para realizar a compra? Também fácil de identificar, né, pessoal? Esse sujeito vai até a loja, então, e ele não está sabendo muito bem ali identificar o que ele quer comprar, né? Então, você vai responder aí do seu jeitinho. 3. Diante da dificuldade em se lembrar da palavra, o comprador tenta uma alternativa para conseguir tá certo, transmitir sua mensagem. Indique como ele procede, ou seja, o que ele faz, e transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta, ou seja, você vai tirar do texto um trechinho, né, que vai trazer aí como é que ele se virou nessa situação, tá bom? E a gente chega então no texto e construção. Os itens das colunas a seguir referem-se a características do gênero crônica. Preencha as explicações da coluna da direita e relacione as informações da primeira coluna às respostas da segunda. Pessoal, aqui você tem alguns trechinhos que vão falar sobre a crônica lida, né? Então, você vai começar aqui pela coluna da direita, ó. Número 1. Ao mesmo tempo em que a crônica faz rir, ela também leva o leitor a refletir sobre os problemas sobre o que está falando aqui, tá? Vou dar uma dica, aqui o título vai se encaixar perfeitamente, que costumam ser vividos pelas pessoas. 2. Em parágrafos é a resposta, né? As tarararã marcam a organização do discurso direto, o diálogo entre as personagens. Veja, aqui está falando qual é o recurso usado para marcar a fala das personagens. É só você olhar lá nas falas, né? O que vem primeiro para marcar essas falas? É um sinalzinho de pontuação. Você vai lembrar o nome desse sinalzinho. Olha lá, as, né? Tem que ser um nome feminino, aí você vai conseguir identificar. 3. O narrador e os interlocutores se comunicam usando uma linguagem, tá? Aqui, pessoal, tá falando se a linguagem é formal ou informal. Lembra, a linguagem formal é aquela linguagem mais séria, mais preocupada com as regras, toda certinha. Linguagem informal é a linguagem da conversa do dia a dia, tá? Então, você vai identificar aí qual dos dois níveis está sendo usado, formal ou informal.
E 4, sim, ele trata de situações vividas no dia a dia. Fazer compras, comunicar-se com alguém, passar por uma situação em que a comunicação não acontece de modo... E aí? O que a gente pode pôr aqui? Será que aqui foi de modo satisfatório? Não satisfatório? Então, você vai pensar aí e preencher. Depois, você vai relacionar os trechinhos aqui que você preencheu com as perguntas e vai numerar, ok? Bom, chegamos aqui, conhecendo o gênero textual. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma explicação bem bacana sobre o gênero crônica, tá? É só você ler aí para você poder identificar. A gente já falou um pouco sobre o gênero crônica, né? Aqui temos algumas características. Uma narrativa breve, geralmente vai ser publicada em jornais ou revistas, né? Fala de assuntos do cotidiano, certo? Muitas vezes ela puxa mais para esse lado do humor, outras vezes para o lado da reflexão, da crítica, certo? É um tipo de texto, um gênero textual muito versátil, né? Ele pode ser feito de várias maneiras, ok? Chegamos aqui, então, pessoal, reflexão sobre o uso da língua, tá? Lá na página 6. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre código, língua e linguagem, tá? Não se preocupem aí com o conceito de cada um deles, que a gente já vai ver. Bom, observe as imagens a seguir e identifique o que cada uma quer comunicar. Veja, são imagens, pessoal, que representam algo no nosso dia a dia, né? Pense, quando a gente estabelece uma situação de comunicação, a gente pode se comunicar de várias formas, tanto por palavras, né, palavras faladas ou escritas, como por gestos, por imagens, não é mesmo? Então, essas formas de se comunicar, elas são classificadas. Aqui, pessoal, a gente tem somente imagens, e essas imagens querem dizer alguma coisa, né? Por que elas querem dizer alguma coisa? Elas são usadas no nosso dia a dia e elas estão relacionadas a determinadas situações. Então, a gente já conhece essas imagens e a situação a que elas estão relacionadas. Agora, olha a número 2. Observe agora esta outra imagem. Você é capaz de responder o que ela significa? Bom, temos uma imagem aqui que não é tão comum para nós, né? O que a gente pode identificar aqui? Ó, nós temos, então, um círculo vermelho e um X, vamos dizer assim, no meio, né? Tem algo a ver com alguma coisa que está sendo proibida, né? Mas não dá para a gente saber exatamente como é que funciona aí essa imagem. Bom, compare as imagens dos exercícios 1 e 2. Por que foi possível entender as imagens do exercício 1? Já está até respondido aí, né, pessoal? Por quê? Porque elas já fazem parte aí, né, da nossa sociedade, das situações do nosso dia a dia. Então, a gente já tem um conhecimento prévio sobre essas imagens e a que situações elas estão relacionadas. Então, você responde aí com as suas palavras. B. O que seria preciso para a imagem do exercício 1? Para que a imagem do exercício 2 tivesse sentido para você? Você teria que conhecê-la, né? Que relacionar a algum tipo de situação aí, ela deveria fazer parte das imagens que fazem parte aí da nossa sociedade, das situações do nosso dia a dia, para você poder reconhecer e atribuir sentido a essa imagem, certo? Então, você responde aí com as suas palavras. 4. Leia outro texto. Nós temos aqui um quadrinho, né, pessoal? Aqui, então, também se trata de uma situação de comunicação. É só você ler com atenção que você vai entender aí o que está acontecendo. Nesse caso, por que não foi possível que o garoto lesse a mensagem do bilhete? Aconteceu um problema aí, né? Você vai conseguir identificar e responder. B. O que seria preciso para que o rato conseguisse comunicar-se com o garoto? Aí também fica fácil de saber o que seria preciso para que eles conseguissem se comunicar, tá, pessoal? É só responder aí com as suas palavras. Importante saber, aqui a gente tem uma explicação sobre código, língua e linguagem, tá? Veja só, pessoal, aqui fala um pouquinho, então, como o homem foi se comunicando ao longo dos anos, né? Desde que a gente surgiu no mundo, vamos dizer assim, a gente se comunica,
né? No primeiro momento, quando o homem surgiu, ele ainda não dominava a linguagem, o código, a língua, né? Então, ele se comunicava por meio de imagens. A partir da passagem do tempo, essas imagens foram evoluindo, né? E se tornando códigos também, né? Então, a nossa língua, ela é um código, certo? As palavras, né? A gente usa as letras, que são símbolos, para poder formar as palavras e, a partir dela, nos comunicarmos. Só que o que acontece? A comunicação, ela não é feita somente por palavras, ela pode ser feita por uma variedade aí de códigos, né? De símbolos, etc. Então, olha aqui embaixo, que é importante você saber aqui, ó. Linguagem verbal, quando o homem utiliza a palavra para se comunicar. A palavra, também chamada de signo linguístico, pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando a gente usa a palavra, a gente está usando a linguagem verbal para se comunicar, seja a palavra falada, seja a palavra escrita. Aqui, explicando tudo isso para vocês, eu estou usando a palavra falada, é linguagem verbal. E vocês estão me acompanhando aí, né? E eu aqui também. Nós estamos usando também a linguagem verbal nas palavras escritas, certo? Então, nós estamos usando aí, em todos os nossos momentos, a linguagem verbal. Só que existe também a linguagem não verbal, quando o homem se comunica por gestos, expressões fisionômicas, imagens, sinais. Então, muita coisa também que a gente usa para se comunicar é linguagem não verbal, certo? Sinais de trânsito, por exemplo, gestos, né? A gente não tinha ali a enfermeira fazendo o gesto do silêncio, por exemplo, né? Expressões faciais, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, né? Então, tudo isso é linguagem não verbal. Certinho, pessoal? Eu vou parar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo, e já volto a explicar para vocês. Aguardem um pouquinho.